E diante das notícias, ficou claro que os diabéticos e os obesos e outros grupos são mais suscetíveis a pegarem coronavírus. E para trazer informação para a população, hoje nós conversamos com o Dr. Regis, que é endocrinologista, e ele traz orientações para quem faz parte desse grupo, como proceder, né, e com o que se preocupar diante aí do coronavírus e mais essas comorbidades. Dr. Regis, então esclarece pra gente, né, por que esses grupos, né, estão mais suscetíveis a se tornar grupo de risco e casos graves, né, diante da contaminação aí do Covid-19. Então, a gente tem alguns estudos, né, já estão saindo vários estudos aí, mostrando que os principais fatores de risco, né, para o agravamento do Covid se dá basicamente na idade avançada, né, com índice de mortalidade bem alto nos pacientes acima de 80 anos, né, chegando até 15% de mortalidade, doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, hipertensos, insuficiência cardíaca, né, gestantes, lactantes, né, então são os grupos, né, os fatores de risco. No caso do diabetes em si, o que complica mais no diabetes é o seguinte: quando o nosso organismo ele entra num estresse, né, por exemplo, a pessoa pegou um resfriado, a pessoa pegou uma gripe, a pessoa fez qualquer tipo de um trauma, né, a gente acaba liberando alguns hormônios que eles são contrarreguladores, né? Por que isso? Tem um motivo. Por que é contrarregulador? Então, a insulina seria o regulador, que vai lá pegar o açúcar que está no sangue e jogar para dentro do músculo. Esse contrarregulador, ele vai disponibilizar para a gente mais açúcar no sangue. Fala assim, mas por que será no estresse acontece isso? Porque a pessoa, quando está em estresse, ela vai fazer duas coisas basicamente. Ela está naquele estresse. O que ela vai fazer? Ou ela vai lutar, né? Ou ela vai correr, certo? E para a gente precisar lutar ou correr, eu vou precisar de energia, correto? Da onde vem a energia? Do açúcar. Nossa principal fonte de energia é açúcar, entendeu? Tá, então a pessoa lá pegou o Covid, né? O Covid é um estresse para o nosso organismo, correto? Ela vai liberar esses hormônios contrarreguladores. O organismo não sabe, ele só sabe que está entrando ali num nível de estresse. Então, o cérebro pensa, nossa, ela está em estresse, então eu vou precisar de energia. Libera esses hormônios que chamam GH, né, a própria adrenalina, né, o glucagon, são hormônios contrarreguladores. Então, aumenta o nível de açúcar no sangue. O Dr. Regis, e para esclarecer, né, para finalizar a matéria e para esclarecer para a população, de que forma esses grupos podem aí se prevenir contra o Covid-19, né, contra todos esses males aí? De que forma, qual a orientação que o senhor dá? A gente não pode só pensar em Covid, né? Eu vou me prevenir do Covid, então óbvio que você vai ter que higienizar suas mãos, né? Não vai poder ficar se expondo. Paciente diabético acima de 60 anos ficar, né, dentro de casa o máximo possível, né? Então, mas tem que cuidar das suas patologias de base, né? Não é porque a gente está nessa pandemia de Covid que eu não vou lá, na medida do possível, ficar verificando minha ponta de dedo para ver como que está minha glicemia, eu vou esquecer de tomar os meus medicamentos. Então, o próprio confinamento não gera um estresse na pessoa? Vai gerar um estresse, né? Assim, nossa, eu gostava tanto de ir no supermercado sábado de manhã, né? E agora não estou podendo ir mais, e aquilo vai acumulando, né? Esse estresse aí pode ser um fator prejudicial para o controle do diabetes, tá? O que tem que fazer? Continua o seu tratamento certinho. Chegou na época da sua consulta, de alguma forma, hoje está sendo disponibilizado o atendimento pela internet. Vê se o seu médico está disponibilizando isso para você. Faz uma consulta online, ele vai pedir os exames para você. Hoje, muitos laboratórios estão colhendo, né, os exames na própria residência da pessoa. Então, ela vai ter lá a coleta do exame em casa, o médico, né, vai fazer a consulta nela na casa dela. Então, não esqueça das suas patologias de base, né? Senão ela fica só preocupada com o Covid
e não percebe que o diabetes está subindo, não percebe que a sua pressão está descompensada, né? Então, manter os cuidados é a dica, então, né, doutor? Isso. Tá bom? Doutor, eu agradeço a sua participação por ter nos atendido aqui através dessa videochamada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um abraço.